Nesse vídeo irei falar da maneira correta de contribuirmos e qual a finalidade de nossas contribuições como ofertas e voluntariamente, segundo o Evangelho de Cristo por meio dos apóstolos. Estarei mostrando dentro das Escrituras que em todos os lugares onde Paulo escreveu falando de ofertas, sempre foi para ajudar os pobres e necessitados. E sempre escreveu exortando o povo a contribuírem para ajudar os irmãos necessitados. Perceba que o objetivo foi a caridade, o ajudar o próximo, e não tem nada a ver com o dízimo, porque os apóstolos não tinham nenhum mandamento para se tomar dízimo, até porque o dízimo ainda era praticado naquela época pelos judeus que não creram em Jesus e continuaram servindo a lei de Moisés e dando os dízimos para os sacerdotes que eram os principais inimigos de Cristo. Mas Paulo apelou para a misericórdia dizendo o que propor no coração. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, confirma que as contribuições se tratava de assistencialismo ao necessitado. Portanto, não se tratava de oferta para construir templos ou pagar salário, mas se trata de ofertas caricativas. Sendo assim, não é lícito nenhuma igreja denominacional se apossar dessas passagens para impor a contribuição mensal como regra ou doutrina, como é feito hoje. Pois Paulo escreveu num momento circunstancial e não uma regra. Com isso não estou dizendo que não devemos contribuir e fazer coletas de ofertas para a manutenção de um local onde nos reunimos e congregamos, ou para o sustento de um verdadeiro evangelista que dedica sua vida indo e pregando o evangelho de cidade em aldeias, povoados, nas ruas, nas praças ou até mesmo nas casas. Só não acho justo usarem trecho bíblico, criando doutrinas a bel prazer, para criar impérios como templos luxuosos, onde vão lá 4 vezes por semana gritar por meia hora e achando que isso é obra de Deus. Porque no Novo Testamento não temos nenhuma ordenança do dízimo, pois os pregadores e defensores do dízimo dizem apenas que o dízimo é bíblico, tendo como base o livro de Malaquias para sustentar essa prática, ou seja, sustentar essa doutrina. Mas no Novo Testamento não temos nenhuma ordenança do dízimo, pois os pregadores e defensores do dízimo, como não têm argumento, dizem apenas que o dízimo é bíblico e vão direto para o livro de Malaquias. Mas quando são questionados pelo povo que o dízimo é bíblico, mas é ordenança da lei para o povo de Israel, então eles apelam agora para o dízimo antes da lei. Aí falam do dízimo de Jacó e de Abraão, o que também não tem nada a ver e não tem nenhuma semelhança com o dízimo tirado hoje. Porque Jacó fez um voto com uma lista de pedidos dizendo que se Deus lhe desse tudo o que estava lhe pedindo naquela lista, daí então ele daria o dízimo. Mas não temos nenhum relato na Bíblia afirmando que ele cumpriu esse voto e nem que dizimou alguma vez. Aí vem o dízimo de Abraão, o que também não tem nenhuma semelhança com o dízimo de hoje. E por quê? Primeiro, Abraão não dizimou todo mês, dizimou apenas uma única vez. Segundo, Abraão não dizimou de suas posses, de seus bens ou de seu salário. Terceiro, Abraão dizimou daquilo que não lhe pertencia. Dizimou das coisas tomadas na guerra e que pertencia aos prisioneiros, os quais ele libertou. E quarto, Abraão deu 10% a Melquisedeque e 90% ao rei de Sodoma. Daí, sem ter mais argumento, eles resolvem agora distorcer o máximo os poucos versículos que falam de dízimo no Novo Testamento, para sustentar essa prática, usando texto sem contexto, usando apenas versículos isolados
E por isso eu digo a cada um que quer servir a Deus, que verifique, leia a Bíblia, estude e analise se o que ensinam hoje como doutrina, se não for fundamentado nos ensinos de Cristo ou dos apóstolos, desconfie. Porque os falsos mestres de hoje dizem que Jesus cumpriu a lei de Moisés e aboliu, e dizem que não precisamos mais guardar o sábado, nem precisamos mais circuncidar, não precisamos mais fazer holocausto, nem sacrificar animais, porque isso era da lei, mas o dízimo da lei, eles continuam pregando o dízimo até hoje. Aí eu vejo o apóstolo Paulo nos recomendando a permanecer na fé e na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Em 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Em Efésios 2:20 diz: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal da esquina. Então, no Novo Testamento não encontramos nem Jesus, nem os discípulos cobrando ou ensinando a cobrança do dízimo, que hoje é pregado como doutrina simplesmente por estar na Bíblia, mas que não é ensino de Cristo e nem dos apóstolos. E é por isso que muitos intitulados de pastores, pregadores, evangelistas, missionários, bispos, reverendos e etc., transformam em dissolução a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em Judas 1,14, que diz: porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito tempo estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubessem de tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois aqueles que não creram, e os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, e ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e a cidade circunvizinha, que havendo se prostituído como aqueles anjos, e indo após outras carnes, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne e rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e permaneceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, são pastores que apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem frutos nem folha, duas vezes mortas e desraigadas. Então, irmão, isso é a verdade bíblica. Não se deixe enganar. Peço que não fique só nas minhas palavras ou nas palavras de pastores e pregadores. Leiam as escrituras, leia textos inteiros, versículos inteiros, e não fique só em alguns versículos. Não leia apenas os versículos citados por alguém, leia os capítulos inteiros. Um exemplo, veja esse capítulo se não está falando de pastores e falsos mestres que deixam de pregar a verdade do Evangelho e procuram nos livros da lei as ordenanças e mensagens que eram para o povo judeu, para a nação de Israel, e fazem muita simbologia para aplicar nos dias de hoje, e assim conseguem enganar muitos que não têm conhecimento bíblico. Procure entender o que o apóstolo Pedro disse, que esses homens convertem em dissoluções a graça do nosso Deus e negam o único soberano Senhor, Jesus Cristo, e anulam também a graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, que disse lá em Gálatas 2:21, que diz, não faço nula
a graça de Deus. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. E em Gálatas 5, 4 diz: separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça decaíste. Em Gálatas 5,14 diz: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E em Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 6, versículo 2 diz: levai, pois, as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 19 diz: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximemos de Deus. Como podemos ver que a lei nada aperfeiçoou, ou seja, foi inútil, e que foi nos enviada a nós uma nova esperança, que foi o próprio Jesus, e ele que, subindo ao céu, deu um mandamento aos seus discípulos, para que pregasse as boas novas, ou seja, o Evangelho a toda criatura, até mesmo aos judeus, seguidores da lei, para que eles também pudessem alcançar a graça, pudessem alcançar a misericórdia e também serem salvos. Mas não é isso que vemos hoje. O que vemos hoje é pastores e pregadores que não se importam com a sã doutrina contida nos Evangelhos, que não se importa com a salvação, porque a maioria de suas pregações são baseadas nos livros da lei e não nos livros dos apóstolos, nos livros do Novo Testamento. Como se a salvação e a perfeição viesse pela lei, que nem os judeus a quem a lei foi dada não cumpriram, e quando Jesus veio para lhes salvar, eles mesmos mataram, pois mataram Jesus e muitos de seus discípulos. E por isso a verdade do Evangelho se tornou escassa nos púlpitos de muitos templos com o nome de igreja, porque são imitadores da lei. Mas no Evangelho de João está escrito, lá em João 1,17 diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Evangelho da Graça, começando por João, quando apareceu no deserto, dizendo lá em Mateus 3, 2, que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no versículo 3, no capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: mas vindo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. No Novo Testamento nos ensina e diz que nós somos salvos pela morte de Cristo, pela fé e pela obediência à sua palavra, pois Cristo nos chama para o arrependimento, nos chama para a santificação, e diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, como está escrito lá em Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Sabemos que a santificação é para quem crê em Cristo, para quem aceita Jesus e recebe o Espírito Santo e passa a ser nova criatura. Em 2 Tessalonicenses 2, 13 diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, pela fé na verdade, que é Cristo, e nele encontramos a santificação e a justiça. E a nossa lealdade e fidelidade para com Deus não vem de nenhum requisito da lei, mas do Evangelho da Graça, pela qual recebemos o Espírito. Vemos o apóstolo Paulo, quando ainda obedecia à lei,
perseguia os crentes para bater e lançar na prisão, porque acreditava que Cristo violou a lei a qual ele era fiel, e por isso perseguia os seguidores de Cristo. E a mesma coisa acontece hoje. Muitos correm atrás dos livros da lei, atrás de histórias e de trechos isolados para justificar aquilo que pregam como verdade, e quando são combatidos, perseguem e chamam de herege aqueles que não concordam com as suas teorias, sua simbologia, que pregam como verdade. Então aquele mesmo Paulo que antes praticando a lei, perseguiu os crentes, agora creu em Jesus, recebeu o Espírito, abandonou a lei e passou a pregar o Evangelho. Em Gálatas 2:21, o mesmo Paulo disse: não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. E em Gálatas 5:4 diz: separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça decaísse. Então, no Novo Testamento, somos ordenados a produzir frutos dignos de arrependimento, que é a renúncia do pecado, a renúncia das obras da carne e de toda classe de pecado. Porque aquele mesmo Paulo, que antes vivia por ordenanças e requisitos de fundamentos da lei, agora abandonou a lei para viver fundamentado no Evangelho, pelo qual ele recebeu o Espírito, e o Espírito pelo qual ele se tornou nova pessoa, uma nova criatura. Então Paulo, chegando na Galácia, certa vez, encontrou os Gálatas que se converteram a Cristo, querendo ainda obedecer a alguns requisitos da lei, e ele repreendeu dizendo: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Cristo como crucificado? Só quisera isso saber de vós: foi por obra da carne que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensato, que tendo começado pelo Espírito, e agora querem terminar pela carne? Será que padecesse tantas coisas em vão? No capítulo 2, verso 18 ao 21 de Gálatas, o apóstolo Paulo, se referindo à lei e seus requisitos, disse: porque se torna a edificar aquilo que construí, continuo-me ainda como transgressor, a mim mesmo como transgressor. Pois eu pela lei morri, a fim de viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Em Gálatas 5:16 ao 21, Paulo ensina o povo a desviar de vários tipos de pecado, e dizendo que se eles praticassem essas coisas, não entrariam no reino do céu. Ele diz no versículo 16, diz: digo, porém, andai em espírito, e não haveis de cumprir as cobiças da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, dissensões, partidos, invejas, bebebices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, no Novo Testamento nos ensina a produzir o fruto do Espírito. E em Gálatas 5, do 22 ao 25, nos diz: mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus
crucificam a carne e as suas paixões e concupiscências. E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Como podemos ver que ser fiel a Cristo é praticar o amor ao próximo, é renunciar ao pecado e os desejos da carne, é se afastar do mal e da corrupção, sendo honesto, justo, sincero, é nascer de novo, é entrar pela porta estreita para ser um verdadeiro crente e uma verdadeira casa de Deus e morada de Deus no Espírito. Então o Espírito Santo passa a habitar em cada um que segue os ensinamentos de Cristo. Mas infelizmente ouvimos um evangelho de portas largas, um evangelho só de vitória e de receba, um evangelho de pula-pula e roda-roda, de sapateados desenfreados e profecias de bonança, um evangelho sem dor, sem cruz e sem santidade. Vemos um evangelho que tudo pode, um evangelho do isso não tem nada a ver, onde muitos pastores e pregadores aprendem e usam as técnicas e tiram proveito de seus dons de oratória, de suas habilidades humanas, pois são verdadeiros artistas impressionadores de plateia para trazer mensagens atraentes e avivamento carnais, onde dizem estar cheio do Espírito, mas é um Espírito que só desce dentro de um templo, dentro de uma igreja e na hora do culto, como aqueles que descem em terreiro de macumba, deles que vê até anjo, mas saindo da igreja, de porta para fora, vemos na sua vida diária, na sua vida cotidiana, a mais pura hipocrisia. Pois a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo habita no verdadeiro crente diariamente e que habita dentro de nós, e não esse espírito momentâneo que muitos recebem somente na hora do culto, mas o Espírito de Deus habita dentro de cada crente e permanece nele diariamente e faz o homem produzir frutos de justiça e frutos de boas obras e boas ações, e faz mudança de vida naquele e quem possui Espírito, e não esse espírito momentâneo que deixa muitos barulhentos e desordenados dentro das igrejas. Vamos ver alguns textos bíblicos. Em João 14, 16 e 17 diz: Jesus disse aos discípulos: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E em Romanos 8, 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: Não sabes que vós sois o santuário de Deus, o qual o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6, 19 diz: Ou não sabes que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que habita em vós, o qual possui partes de Deus e que não sois de vós mesmos? Hoje vemos que até a fidelidade de Deus mudou. Ser fiel a Deus hoje é trazer todos os dízimos e ofertas para a casa de Deus, para a igreja, templos feitos por mãos de homens, é estar presente em todos os cultos, é fazer propósito e doações para as denominações chamadas de igreja. Esse é o maior mandamento dos dias de hoje. Porque os homens que se dizem de Deus estão preocupados mais com a quantidade de pessoas dentro dos templos, que chamamos de casa de Deus e obra de Deus. Porque se pregarem a sã doutrina e o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, os templos que chamam de igreja ficarão vazios. Porque as pessoas procurarão igreja onde tudo é permitido, onde nada é pecado. E então os templos, casa de Deus, como são chamados, fecharam as portas. Não encontramos em nenhum lugar os apóstolos pregando, cobrando, recebendo ou ensinando a prática do dízimo. No Novo Testamento encontramos os apóstolos
tirando ofertas voluntárias, e isso entre os irmãos, pois no Novo Testamento fala de ofertas, coletas e contribuições, e tinha uma finalidade exclusiva, que era suprir as necessidades dos irmãos mais pobres entre eles, e as ofertas tiradas pelos apóstolos tinham o objetivo de caridade e de amor ao próximo. E hoje, tem esses mesmos destinos? Os apóstolos de hoje fazem as mesmas coisas? Então eu peço a cada um que quer verdadeiramente servir a Jesus, que examine as Escrituras, procure conhecer a verdade, leia a dispensação da graça, começando pelo livro de Atos, tire suas conclusões e veja se os apóstolos de hoje têm alguma semelhança com os apóstolos da Bíblia. Vejam se vivem do mesmo modo e se pregam também as mesmas coisas. Pois as contribuições tiradas pelos apóstolos nunca foi para a construção ou reforma de templos, nunca foi para assalariar meia dúzia de pastores com salários mais altos do que salário de deputados ou prefeitos. Pois isso é o que vemos hoje, com dinheiro de dízimos e ofertas. E a doutrina do dízimo de hoje não tem nenhuma base bíblica, nem no Novo Testamento e nem também no Velho Testamento. Por vários motivos. Primeiro, porque o dízimo do Velho Testamento não era de dinheiro, era de alimentos. Segundo, não era dado todo mês, era de ano em ano, de 3 em 3 anos e até de 7 anos. Terceiro, não era para a construção ou reforma de templos e também não era para assalariar ninguém, mas era para suprir a necessidade dos levitas, dos órfãos, das viúvas, dos peregrinos, dos estrangeiros e também dos sacerdotes que eram encarregados do serviço de Deus no templo. Era para os levitas, sacerdotes que eram encarregados do serviço de adoração a Deus. E nunca foi para a construção ou reforma do templo, porque o dízimo era de alimentos e não de dinheiro, pois tanto a construção como a reforma do templo foram feitas com ofertas voluntárias que eram dadas em dinheiro e até mesmo de pedras preciosas. E no Novo Testamento, os apóstolos não cobravam dízimo, e as ofertas tiradas pelos apóstolos não eram aplicadas em templos de tijolo, com o pretexto de casa de Deus e obra de Deus, ou em templos para ser chamado de igreja, pois eles pregavam a verdade, pregavam o verdadeiro evangelho e não cometeria tal aberração. Pois as ofertas eram aplicadas na verdadeira igreja de Cristo, que são as pessoas e que Jesus prometeu um dia vir buscar. Mas os supostos apóstolos de hoje, mesmo vendo os textos bíblicos no Novo Testamento, que são bem claros, mesmo assim tentam distorcer e então aplicam tudo que é arrecadado hoje do povo em obras de homens para o bel prazer, enquanto muitos irmãos passam fome e necessidade. E quando isso acontece com algum irmão, eles mandam que seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, para que sejam abençoados e Deus encha a sua despensa. Então vamos ver dentro da Bíblia se os apóstolos tomavam as ofertas do povo para construir ou reformar templos ou assalariar pastores e deixava que Deus suprisse as necessidades dos que passavam fome, porque isso é o que fazem os apóstolos de hoje. Mas o apóstolo Paulo pedia aos crentes que tinham condições que levantassem ofertas para ajudar os que necessitavam. Mas os de hoje, quando pedem alguma oferta para algum irmão necessitado, ainda é independente do dízimo e das ofertas que se dá mensalmente como imposto. Muitos até dá por constrangimento e vergonha e às vezes por pressão, quando o pastor diz que a casa de Deus, templo, precisa do dízimo e quem não leva o dízimo é ladrão. E outro dá o dízimo por medo do demônio devorador, inventado por esses mentirosos, hipócritas e enganadores, pois eu vejo os apóstolos suprindo as necessidades dos irmãos mais pobres e ensinando a cada um dos crentes fazer o mesmo.
Então vamos ver alguns textos nas Escrituras e ver para quem na verdade eram as ofertas tiradas pelos apóstolos. Encontramos em Romanos 15, 25, vemos o apóstolo Paulo fazendo a obra de Deus e tirando oferta para a verdadeira igreja de Deus. Então Paulo fala aos macedônios e os da Acaia dizendo: mas agora vou a Jerusalém ministrar aos santos, porque pareceu bem ir a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então as ofertas tiradas aqui eram para os pobres. Em 1 Coríntios 16, 1 ao 4, mais uma vez Paulo tira ofertas para os crentes de Jerusalém. Vamos ver o texto. 1 Coríntios 16, versículo 1 diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, ou seja, para os crentes mais pobres, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, ou seja, o mesmo que ordenei lá aos Gálatas, que no primeiro dia da semana cada um de vós ponha à parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se faça coleta quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa oferta a Jerusalém. Mas se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Nesse texto encontramos uma contradição. É que os apóstolos de hoje tiram dízimos e ofertas dos pobres, alegando ser para as igrejas templos. O apóstolo Paulo fazia o contrário. Ele ordenava às igrejas, que são os crentes, a dar oferta para os pobres. Então quem será que está fazendo errado? Vamos ver o texto? Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia, que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se faça coleta quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa oferta a Jerusalém. Mas se valer a pena que eu também vá, irão comigo. A verdade é que os líderes falsos, mentirosos e hipócritas de hoje invertem e mudam totalmente o sentido da verdade bíblica, pois leva o povo a crer que igreja é esses prédios bonitos e luxuosos, quando na verdade a igreja é cada pessoa que aceita Jesus como Salvador. Dizem que esses templos de tijolo é casa de Deus, quando na verdade a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E que esse templo, o templo de Deus, somos nós. Em 2 Coríntios 8, 1 ao 14, Paulo fala de ofertas para os crentes da Judéia, falando da graça de Deus que tinha os macedônios, que mesmo sendo pobres financeiramente, eram ricos no amor e na generosidade, que contribuíam voluntariamente e com alegria. Mas nunca se falou em dízimo, mas de oferta para outros irmãos. Então o apóstolo Paulo disse que isso era necessário para que tivesse igualdade entre eles. Então veio uma pergunta: é isso que fazem os apóstolos de hoje? Vamos ver o texto. 2 Coríntios 8, 1 ao 14, com a declaração de Paulo, que disse: também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, a abundância de seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. Porque dou-lhe testemunho de que, segundo suas posses, e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente, e pedindo-nos com muita insistência e encarecimento, o privilégio de participar desse serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também primeiramente a si mesmo deram ao Senhor
e a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinham começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Ora, assim como abundasse em toda fé, e em palavras, e em ciência, e em todo zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo dos outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. E nisso dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós que primeiro começaste desde o ano passado, não só a participar, mas também no querer. Agora, pois, levai a termo a obra, para que assim como houve prontidão no querer, assim também no cumprir, segundo o que cada um tendes. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo nesse tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, porque também na abundância deles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Nesse texto vemos o apóstolo Paulo falando para os coríntios da generosidade que tinha os macedônios, que deram ofertas para os irmãos da Judéia, dizendo que, mesmo eles sendo tão pobres, o amor deles superou a pobreza e foram ricos em generosidade, ou seja, rico no Espírito de Deus, rico de amor, e contribuíram voluntariamente para ajudar os irmãos, ou seja, os crentes da Judéia. Então o apóstolo Paulo disse aos coríntios: olha, não é que eu queira aliviar os outros e colocar um peso ou uma carga, um fardo em vocês, mas isso que eu estou ensinando é para que haja igualdade entre vós, pois já que agora vocês têm, é justo que contribuam e ajudem os que não têm, pois não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe vocês terão falta e eles tendo venham mandar ajuda para vocês. Foi o mesmo que dizer, é dando que se recebe. Ou aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7,12, que diz: portanto, tudo o que queres que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. O apóstolo Paulo tirava a oferta e ainda se preocupava com aqueles que criticavam por essa prática. Então ele procura homem respeitado pelo povo e que se disponibilizava de vontade própria e não cobrava dízimo e nem tirava oferta para eles próprios. Vamos ver os textos bíblicos. Em 2 Coríntios 8, 13 ao 15 diz: pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo nesse tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também na abundância deles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: ao que muito colheu, nada sobrou, e o que pouco colheu, nada faltou. Então, no verso 13 e 14, o apóstolo Paulo falou da igualdade, na igualdade que teria entre os crentes através das ofertas, e citou como exemplo um trecho das Escrituras, quando os israelitas colheram um maná no deserto, dizendo que quem muito colheu, nada sobrou, e quem pouco colheu, nada faltou, e com isso tiveram igualdade. Então no 16 ele diz: olha, mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós, pois com efeito aceitou a nossa exortação, mas sendo sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós. Juntamente com ele enviamos o irmão, cujo o louvor no Evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. Mas também foi escolhido pelas igrejas
para ser nosso companheiro de viagem no tocante a esta graça, ou seja, no tocante a essa oferta que por nós é ministrada para a glória de Deus e para provar a nossa boa vontade. E assim evitando que alguém nos censure com referência a essa abundância, ou seja, com referência a essa oferta que por nós é ministrada, pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Em 2 Coríntios 9, do 1 ao 14, vemos um texto muito usado distorcidamente por muitos pastores que usam apenas 2 versículos, o versículo 6 e 7, e ignoram todo o contexto para fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos crentes e tirar dízimos e ofertas para os templos que eles chamam de igreja. Mais uma vez eles mentem, porque esses versículos não se trata de dízimo e as ofertas tiradas aqui não era para nenhuma denominação, para a igreja, templos, para manutenção de igreja, de templos, ou salário de nenhum pastor ou dirigente. Leia o capítulo 9 inteiro e você vai ver que as ofertas tiradas aqui era tirada de um grupo de crentes que tinham o que comer para outro grupo que passava necessidade. E isso era feito pelos apóstolos casualmente, sempre que havia necessidade. Não era uma doutrina, nem uma regra de arrecadar ofertas diariamente, em todo culto ou mensalmente. Essas ofertas sempre foram tiradas para suprir as necessidades de outros irmãos, e não como doutrina como é feito hoje. E o que é pior, para outros fins, para outros objetivos totalmente diferentes do destino das ofertas tiradas pelos apóstolos. Então o pastor diz assim: irmãos, traga os dízimos e as ofertas para a igreja, essa é a casa de Deus e ela precisa dos seus dízimos e ofertas. Então vemos o dinheiro arrecadado sendo para construções e reformas de templos luxuosos, com tudo que tem direito, sem falar na luxúria que vivem os líderes maiorais, que se tornam ricos e milionários, onde muitos se tornam empresários e ganham mais que um prefeito ou deputado, e os crentes pobres sem nenhum auxílio. Mas eu afirmo que esse conforto que tem os templos não é e nunca foi para Deus. Pois eu acredito que confortava a Deus, que o que confortava o coração de Deus era se todo esse dinheiro fosse feito o que era feito pelos apóstolos, fosse distribuído com os pobres, com os necessitados, com os mendigos, com aqueles que não têm teto e nem o que comer. Vemos um exemplo de um homem que foi aceito por Deus e teve o privilégio de ver o anjo do Senhor. E por quê? Em Atos 10, 1 ao 4, diz: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E acerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vemos o jovem rico, que era fiel à lei de Moisés, perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para ganhar a salvação? E Jesus disse: vendei o que possui e dai aos pobres, e fazei para vós tesouros que não envelhecem, tesouro no céu, que jamais acabe, onde não chega o ladrão e nem a traça rói. Então Cornélio foi contemplado por Deus por dar para os pobres. E Jesus mandou o jovem rico vender tudo o que possuía e dar aos pobres. Mas os hipócritas de hoje diz ao contrário. Ele diz assim: vendam e tragam o dinheiro para a igreja, traga para a casa de Deus. Em Mateus 25, 34 ao 40, Jesus nos ensina como alguém dá verdadeiramente algo para Deus.
Então ele diz, olha, então naquele dia dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestisse, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos comida e demos bebida e fizemos tudo isso contigo? Em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. E em Tiago 1,27 diz, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardando-se separado da corrupção deste mundo. Em Provérbio 10,17 diz, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Então isso era o que Paulo ensinava. Em 2 Coríntios, capítulo 8, vemos um texto completamente deturpado por homens estelionatários que distorcem esses textos para contrair o dízimo, quando na verdade o apóstolo Paulo está falando de ofertas de alimento para ajudar outros crentes. 2 Coríntios 8, do versículo 1 diz, pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante o Macedônio, dizendo que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei esses irmãos, a fim de que, nesse particular, não se torne vão o nosso elogio que fiz a vosso respeito, para que, assim como eu dizia, estejais preparados, a fim de que, se caso alguns macedônios forem comigo, e vos acharem desaparecido, não seremos nós envergonhados, para não dizeres vós nesta confiança. Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos, que fosse adiante ter convosco, e preparassem de antemão a vossa oferta, já antes há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta, como beneficência e não como por extorsão. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, ou seja, aquele que tinha condições de contribuir com uma cesta básica, mas dava somente 1 quilo ou 2, receberia menos porção do Espírito. E aquele que semeia em abundância também ceifará, ou seja, aquele que contribuía com o que podia, receberia porção dobrada do Espírito, e receberia mais fé, mais amor, mais temor e generosidade, e mesmo sendo tão pobre, seriam ricos da graça de Deus, e seriam ricos em boas obras e boas ações. E isso era o que Paulo pregava. Mas os pastores corruptos e cães gulosos usam somente alguns versículos para falar do dízimo, falar de lei da semeadura e até mesmo teologia da prosperidade. Em 2 Coríntios 9,7, que diz, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Então, o que é um homem cheio da graça? Será que esses versículos está dizendo que Deus vai dar casas, mansões, carros do ano, fazendas, grandes somas de dinheiro no banco? Ou está dizendo que Deus vai dar um espírito para que cada um tenha mais fé, mais temor e mais amor e mais generosidade? Que você vai ter sempre o suficiente para ajudar a cada vez mais a quem precisa, e assim abundar em todas as boas obras, a fim de que, tendo sempre tudo, toda a suficiência, abundez em toda boa obra, é o que o texto diz. Aí os falsos mestres de hoje inventam a lei da semeadura, onde, segundo eles, a oferta e os dízimos dados na igreja
é a semente, com muitas pregações de prosperidade, levando as pessoas que desejam riquezas e prosperidade a levarem seus dízimos e oferta para suas igrejas denominacionais e assim, sendo dizimista e ofertante fiel nos templos, é que Deus faz prosperar aqueles que querem prosperidade e riqueza e manda ainda que o povo façam votos, façam desafio e façam propósito como um desafio com Deus. Mas vemos esse assunto com o verdadeiro mestre, o apóstolo Paulo, o qual não encontramos seus imitadores dentro desses templos falsamente chamados igreja. E veja se o que ensina nas denominações tem alguma semelhança com o que o apóstolo Paulo ensina. Em 1 Timóteo 6, versículo 6 diz: é de fato grande fonte de lucro o evangelho, para quem se conforma com o que tem, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, o alimento e o que vestir, estaremos com isto satisfeitos. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem o homem na ruína e na perdição. Em 2 Coríntios 9, versículo 9 diz: conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente a que semeia e o pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós revestem ações de graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transbordará em muitas ações de graças a Deus. O pastor, aqui as ofertas, onde os apóstolos colheram ofertas, sempre foi para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados. E esse ato rendia ações de graça a Deus. Vamos rever o texto, versículo 11 e 12, que diz: enquanto em tudo enriquecei para toda liberalidade, a qual por nós revestem ação de graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Em 2 Coríntios 9,13, diz: visto como na prova dessa administração, eles glorificam a Deus pela submissão que vos confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. O 14 diz: enquanto eles, pela oração por vós, demonstrarão o ardente afeto que vós têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Veja bem que esses versículos não estão falando de dízimo ou de ofertas em dinheiro para a denominação ou a igreja templo de tijolo, mas de ofertas voluntárias e de alimento para os crentes necessitados. E não está falando de pagar ou devolver dízimo para Deus. Está falando que Deus ama ao que dá com alegria, versículo 7. E esse dar não era para Deus, e sim para os pobres. E no versículo 8 diz que Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça, ou seja, a graça de Cristo, e ricos não de dinheiro, mas de amor e de misericórdia. E que todos tendo sempre o pão suficiente e com fartura para contribuir com quem não tem, e assim abundar também fazendo todas as boas obras. O versículo 9 diz que Deus espalhou e deu aos pobres. O versículo 10 fala de pão para comer e frutos de justiça. E no versículo 11 diz que seremos enriquecidos do Espírito, sendo amoroso, generoso e misericordioso, para querer sempre contribuir voluntariamente para ajudar a quem precisa. E com isso rendemos ações de graças a Deus. Então seremos enriquecidos com as bênçãos espirituais e assim ajuntar tesouros no céu e não
as riquezas desse mundo, como pregam os pregadores de hoje. Mas será que é isso que ensinam os líderes quando lê esses textos? Digo claramente que não, porque eles fazem o máximo para dizer que esses textos estão falando de dízimo, e que o semear é dinheiro, e que os frutos é mais dinheiro, ou seja, a prosperidade e de riquezas terrenas. E em Atos 5, 1 a 11, vemos outro texto completamente distorcido por muitos pregadores. Pregam que Ananias e Safira foram mortos porque foram infiel e roubaram a Deus, por ter ficado com parte do dinheiro do terreno que foi vendido. E dizem para o povo não reter os dízimos e as ofertas, para não cair na mesma condenação de Ananias e Safira, e que esse foi o motivo da morte deles. Mas se lemos o capítulo inteiro com atenção, iremos entender que isso é mentira de homens hipócritas, pois eles foram mortos não por reter parte do dinheiro, mas por causa da mentira. E é esse o exemplo que devemos tomar. Não vejo ninguém usando esses textos para falar de mentira, para falar da mentira, mas usam apenas para tirar dízimos e ofertas do povo, e ainda tem a cara de pau de dizer que os irmãos primitivos não davam somente o dízimo, mas davam 100% de tudo. Mas esquecem que esse 100%, esse tudo, era repartido com quem não tinha nada e para que houvesse igualdade. Vamos ver o caso de Ananias e Safira. Vamos ver o texto que diz: mas certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, e levando a outra parte, depositaram aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse o Espírito Santo, Ananias, e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuía, não era teu, Ananias. Você não era obrigado a vender, Ananias. Isso foi o que Pedro quis dizer. Ananias, você não era obrigado a vender. Enquanto possuías, não era teu, e vendendo não estava o dinheiro no teu poder. Ou seja, Ananias, você podia dar o quanto quisesse, Ananias. O dinheiro não estava no teu poder. Como, pois, formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, Ananias, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio todos os que souberam isto. E levando, pois, os moços, cobriram e transportaram para fora e sepultaram. Depois de um intervalo, cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e perguntando-lhe Pedro: me diga uma coisa, Safira, foi por tal preço que vendesse esse terreno? E ela respondendo disse: sim, foi portanto. Então Pedro lhe disse também: por que é que combinasse entre vós provar o Espírito Santo e mentir para o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse o Espírito Santo? Veja que Pedro não disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que roubasse, Ananias, o Espírito Santo? Não. Ele falou para que mentisse ao Espírito Santo. Então eles morreram por causa da mentira, e não por roubar aquilo que já lhe pertencia, pois eles não eram obrigados a nada, porque todos os que vendiam e depositavam o preço aos pés dos apóstolos faziam isso voluntariamente e por vontade própria. Vamos ver o texto bíblico em Atos 4:32, que diz: da multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum, ou seja, tudo era de todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos haviam abundante graça, pois não haviam entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas
vendendo-as, trazia o preço do que era vendido e a depositava aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então eles vendiam por vontade própria e depositavam aos pés dos apóstolos por vontade própria, que por sua vez os apóstolos também repartiam a cada um que tivesse necessidade. É isso que é feito hoje, com o que é dado nos templos, chamado igrejas? Será que é repartido com os necessitados, os dízimos e as ofertas de hoje? E onde é que está na Bíblia que os apóstolos faziam templos e se tornavam pastores e eram assalariados com os 100% dado pelo povo? Vemos também um texto muito interessante que fala do cuidado dos apóstolos com os pobres. Em Gálatas 2, 6 ao 10, que diz que Paulo disse: olha, o Deus que levantou a Pedro para pregar o evangelho aos judeus, também me levantou para pregar ao gentio. E por isso, Pedro, Tiago e João, que eram considerados as colunas, ou seja, os líderes da igreja, reconheceram que Deus me deu essa tarefa especial e, apertando a minha mão e a de Barnabé, fazemos um trato, que eles iam para os judeus e eu e Barnabé para o gentio. E eles pediram somente uma coisa, que não esquecêssemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então Paulo, quando tirava a oferta, sempre foi para ajudar os pobres. É isso que fazem as igrejas de hoje, os pastores e os apóstolos de hoje. Então, finalizando, eu deixo aqui um desafio a pastores, doutores e teólogos e a qualquer defensor do dízimos e ofertas a mostrar o contrário do que eu falei e provar biblicamente no Novo Testamento, usando textos completos e não apenas versículos isolados e usando apenas textos sem contexto. Estou deixando o desafio, espero um abraço e até lá.